noite. Meu nome é Josi, sou a orixá do terreiro de Xangô e a dirigente do Centro Universalista Marlene Chaves. Sejam todos bem-vindos. Com a proteção de nossos guardiões, damos início ao trabalho de hoje, respeito, firmeza e consciência. Toda influência e desequilíbrio seja acolhida, esclarecida e encaminhada, sem julgamento, sem confronto e sem violência. Que os desequilíbrios sejam tratados com responsabilidade e que todos os seres envolvidos, encarnados e desencarnados, sejam conduzidos ao aprendizado, à libertação e à cura. Depois da nossa palestra, eu vou pedir uma prece especial a Isabel Cristina Rocha, Hospital Dom Vicente, no 6º andar. Vera Regina Ferreira, também está hospitalizada. Beatriz de Lara, acho que é isso, da Silva, saúde mental. Suicídio, tentou, né, Dani? Infelizmente. E Paulo Roberto. Como é que é? Correia? Desencarne? 14 de julho de 2026. Ontem. Família? Dá pra botar na Santa Sara lá, por favor. Infelizmente, há milhões de desencarnes, né? Todos os dias, nascimento também. Costumo dizer que a carta do dia, né? Às vezes ela não é boa, faz parte. Alguém tá vindo pela primeira vez? Vocês, sejam bem-vindos. Nós somos aqui um centro espírita universalista, por quê? Porque nós temos na pirâmide espiritual todas as energias, do umbral à ponta da pirâmide onde ficam os orixás. A gente trabalha com a porta dos Exus, guardiões para alguns, aberta, porque nós aqui na Terra, a gente está na 3ª dimensão, e o umbral e os Exus na 4ª. Então eles têm livre acesso para fazer as negociações com esses espíritos sem luz, acorrentá-los muitas vezes e levar eles para a luz, né? Aqueles espíritos que querem, porque infelizmente nem todos querem o tratamento. Muitos até sentem até dor, né, quando a gente leva eles para tratamento espiritual. Então, que a gente possa aí ter uma boa noite, uma boa desobsessão. E eu vou pedir também uma prece especial para nós, depois, porque graças a Deus a gente teve a sorte de levantar a gente hoje. Nem todos. Vê que tem gente que desencarnou, pessoas foram hospitalizadas. Então, a carta do dia para essas pessoas não foi boa. Eu costumo dizer que a gente não sabe, ninguém sabe a carta que a gente vai comprar amanhã, por exemplo. O plano espiritual pede pra gente falar e deixar bem claro que hoje a gente está aqui todo mundo se olhando, né? Amanhã a metade pode não estar mais. Então que a gente seja grato, que a gente agradeça, né, a nossa saúde, mesmo que não perfeita, mas que a gente agradeça poder dar seguimento na caminhada e torça para que dê tudo certo. De novo, nem todo mundo tem a mesma sorte. Eu sempre digo que morrer é o de menos. O pior é ficar doente, parado. Isso é muito ruim. Então que os mentores, né, vá aos hospitais, vá à família do desencarnado, para as pessoas conseguirem passar por esse desafio que se chama Terra. Tá bom? Quer que vai ler o livro, Aninha? Boa noite, meu nome é Ana. Eu vou ler um trecho do livro dos Espíritos que eu abri aleatoriamente, tá? Com que objetivo Deus cria seres infelizes, como os loucos e os doentes mentais? Os espíritos que habitam os corpos dos doentes mentais são aqueles que estão espiando erros cometidos em existências anteriores. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento a que estão sujeitos e pela dificuldade que encontram em se manifestar pelo meio de órgão não desenvolvido ou defeituoso. O que tu acha? Eu acho que sempre é uma reparação, né? Eu acho que nada é por acaso, não tem como tu, nem diz, Deus não é injusto, né? Uns vêm doentes, outros vêm com a perna faltando, sempre reparação de uma vida anterior, né? Não, por isso que somos todos diferentes, né? Eu acredito nisso. Sempre tu vem reparar alguma coisa da vida passada. Segundo os estudos é assim mesmo, por isso que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode nessa encarnação, tá? Por quê? Porque tudo que a gente fizer aqui que não for tão, né, positivo assim, na próxima provavelmente a gente vai ter que começar a pagar as dívidas.
Então, assim, não é ser alecrim dourado, nem anjo, até porque a gente está na Terra. Mas a gente precisa, pelo menos, não prejudicar o outro, né? A gente até teve uma vez que a gente fez um estudo sobre algumas palavras do Chico Xavier, né? De pessoas, por exemplo, que roubam sem necessidade, né? Agora mesmo quando a gente teve a enchente aí, quantas pessoas, né, saquearam, né, as doações, e eu costumo dizer que provavelmente na próxima vão precisar. Então vão guardando mesmo, vão tirando de quem não tem, porque provavelmente essas pessoas virão com esses débitos assim. Então a gente precisa fazer o melhor a cada reencarnação. Alguns vão dizer, para que eu quero saber o que vai acontecer depois, né? Beleza? Não quer saber, não saiba, mas pelo menos não atormentem a vida das pessoas aqui. Porque a gente vem pra cá, já é um grande desafio, então a gente tem que fazer o melhor. E a gente não leva nada a gente só deixa lembranças. Todos os dias desencarna um monte de gente. E inclusive quando chega no plano espiritual, essas pessoas que não deixaram nada de positivo aqui, é lamentável, porque ninguém nem lembra. Morreu hoje, amanhã faz 2 dias, que nem eu digo. Então a gente não deixa nada para ninguém, a não ser as lembranças. Que a gente faça o nosso melhor, que a gente não afete ninguém, porque a passagem para cá já é bem complicada, então que a gente não piore as coisas. E que a gente faça ser mais divertido, né? Eu costumo dizer que nada é em vão, tudo que a gente passa de bom e de ruim é de nosso merecimento. Infelizmente é bem assim. E a gente sabe de tudo que a gente escolheu para a prova, tá? Não é surpresa, o que acontece é que a gente esquece, tá bom? Quem vai falar, Laurinha, hoje? Boa noite a todos. A pauta de hoje é curiosidade. A gente vai assistir um vídeo que fala um pouco sobre esta palavra, né? E depois a gente vai falar um pouco sobre o tema de hoje. O gato matou um curioso, é assim que se diz? Alô, gurias. A curiosidade matou um gato? Segura o vídeo, por favor. Eu sei que tem horas que bate aquela curiosidade, mas a gente tem que dar uma segurada, sabe? Porque nem tudo a gente deve perguntar. A gente precisa deixar a outra pessoa confortável e deixar ela falar. Se ela se sentir confortável em falar, ela vai falar para você e você vai matar a sua curiosidade sem precisar ficar perguntando e constrangendo a outra pessoa. É bem interessante, né? Você é curiosa, Claudinha? Gente, eu vou pedir desculpa pra vocês. A gente tá em obra aqui do lado, então a gente vai trabalhar de dia, de noite, logo correndo, pra gente poder passar pra sede do lado. É por isso que vocês vão escutar uns ruídos aí, mas é as meninas lá que estão lixando as madeiras e pintando, tá? Tá curiosa? Quem é curioso aqui? Vocês são curiosos? Chega mais pra cá, fecha mais o portal. Lili e Fê, quem pode chamar? Boa noite, ficha 1 e 2 vermelha, por favor. Você sabe por que a gente bota vocês de costa pra desobsessão? Então vocês vão ficar curiosos, vão ficar escutando. É verdade. Porque daí, né, ficam muito curiosos o que está acontecendo na desobsessão do outro. É assim, Ana? A gente coloca. A gente dá risada, mas a curiosidade, ela realmente matou um gato. E esses espíritos obsessores começam a potencializar. E da curiosidade, muitas vezes sai, inclusive, a fofoca. Sai a mentira, sai a intriga. Por que o plano espiritual está pedindo para a gente falar sobre isso? Porque é muito sério. Por exemplo, as redes sociais é muita curiosidade. As pessoas acham demais e quem acha não sabe. E aí fica todo mundo imaginando. Muitas pessoas, inclusive, já se ficaram muito mal por causa de uma fofoca. E a fofoca, ela vem daí, da curiosidade. É assim, Cléo. Tu é curiosa? Todo mundo não, eu não sou todo mundo. Eu não sou curiosa. Eu acho assim, que tem uma curiosidade. O lado bom, que às vezes a curiosidade não fofoca. E o lado bom da curiosidade é que tu aprende. Tem os dois lados. Pra mim é isso. É. E tu, Lu? Tu é curiosa? Eu sabia que ele saiu, que entrou,
saber tudo. Só que eu não passo adiante, mas eu gosto de saber. Por que as pessoas são curiosas? O senhor é curioso? Já veio aqui ou não? Não lembro do senhor. Tem gente que vem aqui só por curiosidade. Vamos ver o que aquela alegria batuqueira tá falando de ser espírita. A gente já viu muitas pessoas que vêm só por curiosidade. Sabia? Tá curiosa? Infelizmente não. Não? Eu pode, infelizmente, por causa que eu penso muito do lado que ela falou. Ah. Tem coisas muito positivas e daí eu instigo um pouco aquilo ali. O negativo eu penso, eu começo a ver assim, que eu tô vendo isso aqui, me interessa, que nem às vezes é arrumado e já penso a cabeça dele. Eu quero saber o que a pessoa mudou. Vai lá, busca quem é o familiar, pra ver o que é. A curiosidade tem os dois lados. Tá curiosa, Cláudia? Acho que tem um limite, assim. Eu acho que passa. Eu acho que aquela curiosidade que constrange as pessoas, né? É ruim aqui, né? Então, é curioso ao ponto de ficar perguntando a vida da pessoa e deixar a pessoa. Às vezes é uma coisa que a pessoa não quer falar, tá ali e é obrigada a falar isso aí. Eu acho que é ruim, assim. Tem pessoas que ficam constrangidas. A minha curiosidade é assim, por exemplo, estou vendo uma coisa na TV, tem uma pessoa falando aqui, eu estou aqui na internet vendo alguma coisa sobre política, Já mudou. religião, eu consigo. Se alguém me perguntar uma Que ciência, signo tu é? Mas, é curioso. Aí tu já tira o foco e já vai pra outra coisa. Sim, eu vejo, mas se alguém me perguntar alguma coisa, sim, eu já li, sei quem foi, quem perguntou e tudo mais. Isso não te atrapalha, Lu? Não. Tá tudo certo, Eu você é tenho, curiosa. a minha cabeça está sempre a mil. E o que tu faz com tanta informação? Guarda ou tu vai passando? Depende para quem, entendeu? Mas se alguém me perguntar, Já sabe tudo. eu sei tudo. Eu sei todas as informações, eu sei o que fulano disse, que fulano disse. Tem gente que é tão curioso, que compra um presente pra dar pra alguém de presente e não guarda, não espera a data. Já vai falando, vocês já viram isso? Isso é pessoas muito... Eu acredito que a curiosidade vem da ansiedade, não é, Laurinha? Muito ansioso. Imagina tu comprar um presente pra alguém que faz aniversário daqui a 10 dias e aí a pessoa já quer contar, já quer falar, já quer abrir. É complicado. Da onde que vem a curiosidade? É da ansiedade. Eu acho que É. muito da ansiedade, a curiosidade. A Rafinha não tá aqui, mas ela queria saber explicar melhor de onde que vem a curiosidade, né? Que ela é ela da psicologia. Mas eu acredito que sim, quando a gente é mais ansioso, a gente quer saber tudo de última hora, quer ir muito correndo. Como a Maria Luísa, a cabeça dela é um turbilhão, ela quer saber muitas informações ao mesmo tempo, então ela pode ter um pouco de ansiedade. E aí, onde que entra o obsessor aí, Laurinha? O que tu acha? O obsessor entra quando a gente não passa essa curiosidade, né? Tudo que é demais, né? Tudo que é demais, eles... Tudo que é em excesso não é bom, né? E a curiosidade também, quando ela é em excesso, ela não é boa. Às vezes a gente não precisa saber daquilo, pode ser uma informação muito boa. Mas se a gente procurar saber aquilo, a gente pode acabar afetando o jeito que a gente vai agir com aquela situação. Tu é curiosa, Ana? Bem tranquila. Não tenho curiosidade de saber do que os outros estão fazendo. Né? Tipo, a minha mãe, assim, aconteceu um acidente, ela falou, o que houve? O que deu? Não sei o quê. Eu disse, não deixa. Quem é a mãe dessa menina? É a sua. A tua é curiosa, sim. Eu devia ser investigadora. Tu quer saber tudo? Ela quer saber quem tá lá, o que aconteceu, o que Quer saber pra quê? Tá até pras pessoas ali, então... Pra que tu quer saber? Tá informada? Então, mas tem Informada? Não, eu não tenho esse tempo. Tá bem informada? E tu, Claudinha, não? Olha, eu sou muito ansiosa. Mas curiosa, não? E quem não tem curiosidade, vocês acham que vai a algum lugar? E aí, como é que a gente faz? Tu é curiosa? Muito? É? Geralmente depois de fofoca de artista e coisa não, essas coisas. E eu super beleza, então as pessoas geralmente me contam umas coisas, mas eu não Sai falando a vida toda. essa coisa quando você me perguntar, eu não tenho isso, sabe? É porque curioso é aquele que fica perguntando. Não. Se contou, não contou. E tu, curiosa? Muito? Fica de boa com isso ou te sente obsediada? Em alguns momentos eu me sinto que eu não fico
A minha curiosidade é para saber alguma coisa a mais do que desejo ajudar. Não no sentido de, tipo, rede social, saber a vida dos outros, não me interessa, mas alguma coisa que vá acrescentar na minha evolução com as pessoas. Por exemplo, eu trabalho na área da saúde, então eu sempre catando alguma coisa diferente, mas para aprendizado. Para aprender. Para passar. Mas que nem a moça falou ali, às vezes tu sabe alguma coisa que acaba te chocando. E é aquilo ali tu não consegue Pois é, lidar né? com aquele sentimento. Será que tá todo mundo preparado para ver tudo e ouvir tudo? Não. Amanhã vocês assistam a live da Rádio Negritude Web que eu vou falar sobre será que as pessoas estão preparadas para a verdade? Isso aí tá ligado à curiosidade. Porque às vezes são tão curioso, que daqui a pouco vai saber coisas que não quer. Vai falar amanhã sobre Tu isso. sabe, Sérgio, que eu sou estudante de biomedicina, né? E na faculdade, o professor até a gente pesquisar bastante. E aí, esse tempo ela falou do negócio da olfato. Porque quando ela falou olfato, eu sei, toda a turma que for com curiosidade, você tem que saber lavar aquele olfato. E eu não posso saber que eu vou lavar o olfato. Se eu não lavar corretamente, lavar de clorofina e botar um negócio, não sei o quê, eu nunca vou lavar o meu olfato, porque eu não vou fazer todo esse processo. Eu me conheço, eu sei. Então, se eu tiver aquela curiosidade Não de saber... vive. Exatamente. De saber por que se lava, por que tem que lavar certinho, não só para tomada, eu não ia mais comer alface, eu não ia mais dizer comer uma alface. Eu ia no restaurante, né? A professora, ela não come alface no restaurante porque ela não sabe de onde vem. Ela sabe como é que é o processo todo, por causa da curiosidade dela, por causa do estudo. Ela não tem mais tranquila comendo alface. Sim, aí tu acaba te prejudicando. Exatamente. É que assim, o que os espíritos explicam? Tudo que é em excesso, né? Vamos falar do relacionamento, né? Os relacionamentos. Quantas vezes as mulheres são curiosas? Eu digo pra vocês, meu marido morreu e eu não tinha senha de celular. Quando ele morreu, eu já contei essa história, eu vou contar de novo. Quando ele morreu aos 45 anos, super novo. Daí eu fiquei pensando assim, eu vou ter que achar alguma coisa pra mim me sentir um pouco melhor. Aí fomos, usamos o celular, a Rafinha foi lá e desbloqueou. Agora eu vou pegar uma traição dele. E aí eu ia me sentir melhor. Com o celular na doente. Pois não tinha nada. Ele era tão esperto que se fez alguma coisa, ele apagou. Mas olha como a gente é doente. Eu queria que tivesse alguma coisa pra mim me sentir melhor. Eu queria estar sofrendo pela morte dele. Mas eu nunca tive curiosidade de pegar o celular dele pra ficar olhando. Hoje até películas no celular. Eu mesmo tenho uma película no meu celular que tu tá aqui e quem tá aqui não olha, porque são curiosos. Eu coloquei pra ver a que ponto chega, né, o ser humano, porque na verdade as pessoas estão aqui, ó, ali, ó, a minha Maria Luísa ali, ó, olhando. Na verdade, a gente tem que mudar a nossa Os hábitos, gente. A gente tem que mudar os nossos hábitos perante a sociedade, né? Infelizmente a curiosidade faz isso. A curiosidade é muito boa, mas a curiosidade faz isso também. A gente tem que mudar os nossos hábitos, a gente tem que mudar o nosso jeito de falar, de agir perante aos outros, né? Então, infelizmente, é uma coisa muito ruim. E é aquela coisa, né? Quem procura, acha. E eu acho que tudo tem duas medidas, 2 pesos e 2 medidas. A curiosidade, ela é importante porque senão a gente não avança. Nós mesmos, para poder fazer esse trabalho espírita, a gente teve que ser curioso. Eu fiz todo um estudo, eu fui a Recife, para vocês terem uma ideia. E a Bahia, para poder entender o que acontecia dentro desse terreno. Eu tive que ser curiosa a ponto de... Porque senão, tu não fala com propriedade. Então tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Agora eu concordo com ela. A curiosidade, ela é ótima para quando ela é benéfica para alguma coisa. Tu quer saber por quê? O próprio Espiritismo diz, né? A expansão de consciência, ela nos faz ser curioso. Ninguém é robô aqui, né? Eu vou ficar pregando uma palavra para vocês não vão perguntar, mas para quê? Da onde que tu tirou essa informação? Por quê? Então a gente precisa saber. E quando eu falei que eu coloquei vocês de costas para desobsessão, é verdade, é por causa da curiosidade. É, porque às vezes a pessoa tá aqui, aí tá lá de olho, lá da desobsessão no outro, porque tem pessoas que são muito curiosas e não vai somar em nada nas nossas vidas. Então a gente teve que mudar até para ter mais, né, vamos dizer assim, mais privacidade. E a gente precisa cuidar, porque o obsessor, ele vem aí. Às vezes tu nem quer olhar alguma coisa, mas ele te empurra a tu ver coisas, e o pior, né, gente? Ver coisas para nos deixar triste. Tem mais essa aí, né?
Porque quando essas energias entram em ação, elas entram em ação para ser destrutivas. Para deixar a pessoa nervosa, ansiosa, preocupada. Né? A saúde também. Quantas pessoas, eu mesmo faço isso. Tem alguma coisa, vai lá para a rede social, lá para o Google, e às vezes não tem nada a ver contigo, tu acaba ficando pior, mais preocupada, né? Vendo que nem eu digo chifre em cabeça de cavalo. Então a gente precisa tomar muito cuidado para não acelerar. Tem pessoas que adoecem porque acham que estão com uma doença, porque olharam na rede social, e às vezes não é. Não, eu estava pensando o seguinte, por que eu não sou curiosa? Eu tenho uma irmã que mora em Santa Catarina que o apelido dela é Diária Catarinense, que ela sabe tudo. Mas por isso que eu não sou portuguesa, eu preciso saber de alguma coisa. Já chama ela. Ela me diz tudo que está acontecendo aqui e lá. Até aqui ela sabe. E eu vou falar. Meu filho desencarnou ontem, né? Mas a primeira coisa, Paulo morreu. Mas morreu por quê? Todo mundo quer ver. Todo mundo quer saber o motivo. Mas olha só, Já é do... mas vocês acham errado a gente querer saber o motivo da morte? Sério. Mas é uma curiosidade. Não, a gente não pergunta para os familiares. Mas vocês não ficam. Quando meu marido morreu, ele morreu na época do Covid. Só que ele não morreu de Covid. Ele teve um infarto mesmo, teve o segundo dele, vinha há meses, 800 e pouco, que trabalha na área da saúde, sabe? 860 de triglicerídeo, infartando. Então não tem nada a ver com o Covid. Mas as pessoas queriam muito saber do que ele morreu. Entendeu? Mas eu não acho errado. Porque um rapaz novo, né? Bom, 45 anos morreu do quê? Né? Eu acho errado a gente perguntar pro familiar. O familiar já tá solteiro, vai querer saber. Mas eu não acho errado a gente querer saber por que morreu a pessoa. Por que morreu? Vocês acham errado, sério? Não, às vezes as pessoas até se assustam, né? Tipo, o meu pai quando faleceu, ontem eu tava dando risada com ele. E muitas pessoas. Daí hoje tô postando porque ele faleceu, daí muita gente perguntou. Eu respondi tranquilamente. Porque mas pra eu mim não foi acho baixo. também. Imagina pra quem não tava sabendo da situação. Eu não. Claro, né, que tu não vai ficar perguntando pra família, mas eu não acho errado. Muitas pessoas me perguntaram do que ele tinha morrido. E eu falei, ele teve um infarto, né? Mas a religião é formada de curiosidade boa também, porque tipo, meu tio era de religião. Daí quando veio a gente era de um lado da religião, daí tinha uma pessoa que lidou com nós de Cambinda. E diz que eles cultivam as pessoas mortas. E eu fui querer ser curiosa para entender o que cultivava para ser melhor. Porque diz que às vezes tu cultivar não quer dizer que é maldade. Era tu receber o bem também. Ali eu fiquei curiosa para saber o que é fazer o bem para pessoas de outras vidas. Então, às vezes, curiosidade eu quis conhecer para melhorar, não para... Exatamente. É que nem a gente falou, tem os dois lados, né? E religião antigamente era curioso. Se não fosse curioso, tu ia ficar sempre na mesma estação, porque tu tinha que olhar e não perguntar para saber. Ó, exatamente. Então tem dois lados. A gente precisa perguntar, principalmente quando diz respeito a nós. Porque primeiro, vamos falar das religiões. Tu vai adentrar uma religião, né? Eu tinha bronca das religiões. Não estou falando da matriz africana, estou falando das religiões em si. Porque não tinha, né? Tá, mas o que mais? E o espiritismo, ele não é religião, ele é uma filosofia de vida. Ele traz os estudos, né? O porquê dos porquês. E aí vamos dizer que me convenceu melhor. Mas as religiões, eu também fui criada assim. Para que é isso? Cala a boca, não pergunta. Faz. Entendeu? E antigamente eu não podia nem levantar o olho para falar com mãe e pai. É curioso e olhar pro olho para aprender no silêncio. Exatamente. E aí, aprendia, sabe aonde? Eu acho que é. E às vezes tu tá olhando uma coisa e não é nada daquilo. Entendeu? Então, assim, a gente precisa também evoluir e a gente precisa saber. Agora, se tu tá seguindo uma religião, tu tem sim que querer saber pra quê? Por quê? Qual o propósito? Eu sempre digo, porque ninguém é manada aqui. Entende? Mas isso é hoje. Antigamente tu perguntava, meu Deus do céu. Faz por quê? Porque sim. Porque senão é resposta. Então, assim, a era tá diferente. A gente precisa evoluir. Deixa eu passar pra Claudinha. Não, uma coisa que eu faço de vez em quando é quando pego o resultado de exame na internet, olhar os vídeos, essas coisas, né? De curiosidade, mas às vezes aquilo ali nem é, né? O médico que vai fazer a leitura correta, né? Tem toda uma combinação, E né? aquilo ali pode causar uma coisa bem ruim, né? Uma sensação ruim, alguma coisa, e a gente achar que tá com alguma coisa e nem é, porque o médico tem que fazer essa leitura correta. Porque é uma combinação, né, de coisas, né? Dani? Tem a Luciana que fala, tem o curioso e o catador. Ah, e tem diferença? Tem o curioso
chegou assim, tem alguma curiosidade do que está acontecendo, que ele quer catar, Só pra saber. O que para passar. Às vezes faz curiosidade, aí eu tô curiosa, o que eu já estou fazendo? Mas não para passar, o que eu já estou fazendo, não poder É verdade. E também a gente não pode esquecer que cada pessoa é de um jeito. Que serve para um, não serve para outro. Né? E eu costumo dizer que quem acha não sabe. Não é uma regra. Até mesmo as religiões, vamos falar da religião de matriz africana. Aqui nessa casa tem mais de 100 filhos e cada um é de um jeito. Cada um tem um peso, cada um tem um CPF, cada um tem um enfrentamento. Então não é todo mundo igual. As pessoas não são iguais. E aí, quem está na ponta da pirâmide precisa ser curioso para entender cada ser humano. Então, às vezes, a curiosidade ela é benéfica, mas ela tem um limite. Vai ser curioso pra quê? Pra que tu quer saber tal coisa? Né? Que nem às vezes às vezes atendo pessoas que querem saber, eu queria saber qual que é o meu orixá. Tu é de religião? Não. Tu vai ser? Não. Curiosidade. Mas a gente quer saber pra quê? Pra alguma coisa. Mas se não é pra nada, pra que tu quer saber? Pra daqui a pouco ficar pensando mil coisas, daqui a pouco ficar achando. Então tem que tomar muito cuidado, tem que ter um limite. Quem pediu fala? A mãe acho que É que nós temos um grupo, né? Daí eu botei assim, você sabe quem tá grávida? Daí todo mundo, quem tá grávida? Mas eu fiz uma pergunta, quem tá grávida? Vocês são Curioso, querem saber. Ela disseram assim, Sueli, achei que tu ia falar quem estava grávida. E às vezes também eu recebo muitas mensagens o tempo todo. A gente não recebe mensagem só quando o centro está aberto, a gente recebe o tempo todo. E às vezes eu vou lá nos grupos dos médios, grupo do terreiro, e coloco os recadinhos dos espíritos. Mas aí é proposital, para todo mundo já acender a lanterna. Entende? Mas a gente tem um propósito de alerta. Que nem uma vez eles mandaram uma mensagem dizendo assim, cuidem das bicicletas, crianças de bicicleta. Tem um monte de criança que tem bicicleta, nossos filhos. Aí lá pelas tantas, um mês depois a gente descobriu que o meu sobrinho, filho da minha irmã, estava andando, ela trabalhava, ele saía sozinho pra rua, andava de bicicleta, ainda subia com os pés em cima do banco. O vizinho chamou a minha irmã, olha que perigo. E os vizinhos contaram pra nós? Os espíritos contaram pra nós. Eles contam, mas isso é em forma de alerta, entendeu? Todo mundo ficou preocupado, né? Mas tem um motivo, porque essas crianças são terríveis. Entende? Qual é o propósito de largar num grupo que tem crianças cuidar a bicicleta na rua? Por quê? Porque pode dar um acidente, a pessoa está trabalhando nem sabe daqui a pouco. Entende? Então, assim, tudo tem um propósito. Então, tem a parte boa da curiosidade e a parte ruim. Agora, não ter curiosidade nenhuma, gente, também é um perigo. Essa noite aconteceu uma coisa que a minha cachorra, ela foi... Eu abri a porta e falei pra rua e era meio que tarde, né? E ela foi, eu vi que ela tava mastigando, ela tava comendo meu lírio, sabe? Comendo assim, sim. Daí eu falei assim, meu Deus, ela tá comendo. Vou ver se essa croca não é venenosa, né? Tá certo. Aí fui olhar no Google e ele dizia que era pra correr pro veterinário. Ou lavar a boca dela, né? Eu disse, meu Deus, não vou correr pro veterinário, vou lavar a boca dela. Aí lavei bem a boca dela, assim, sabe? Aí depois fui lá, atravessei a rua, peguei umas graminhas dele, porque ela não tem grama pra ela comer. E ela queria comer grama, porque acho que ela tava ruim, né? Aí eu dei grama, ela comeu grama. Daí eu pensei, ai meu Deus, essa cadela aconteceu alguma coisa. Eu disse, não vai acontecer nada, não. Foi pesquisar. Daí, mas foi tudo tranquilo, entendeu? Mas eu tive que ter a curiosidade de olhar ali, porque podia trancar aqui, podia dar aquela choque anaflático, né? Trancar a garganta e... A curiosidade tem a ver com a falta de domingo, proatividade. Às vezes tu precisa ser curioso. Eu fiquei em alerta, assim, mas graças a Deus não deu nada, né? Mas eu fui pesquisar, porque geralmente as plantas são venenosas pros cachorros. Sim. Tu é curioso, André? Depende. Depende do quê? Da curiosidade. Só pra algumas coisas que é catadora, André? Não, tem toda a curiosidade. E tu mais? Não é curiosa mesmo, né? Pra quem tu é curiosa? Qual o propósito? Tem que entender. Pra quê? Pra mim saber agir. E se alguma coisa não tem nada a ver contigo, por que tu quer saber? Hoje em dia eu não me meto, antes eu me metia, hoje em dia não. A Lulu é a rainha da curiosidade, né? Mas tem a curiosidade coletiva, muito avançada. Por exemplo, cursos. Eu adoro fazer cursos na internet, positivo, nas faculdades, seja lá o que for. No momento que eu não tiver mais interesse, eu perco a curiosidade. Eu tenho
Quanto mais curiosidade eu tiver, mais eu entro na coisa e mais eu aprendo. No momento em que eu não me interessou, não quero mais, enjoei, sei eu. Acabou a curiosidade. Aprendi. Vai pegar outra coisa. Aí eu vou pra outra. Entendeu? Mas eu estou sempre buscando alguma coisa para eu conversar. Então, se eu quiser conversar com uma pessoa que estiver ao meu lado, que vai falar de cozinha, de comida, eu vou saber conversar com ela. Ou vou conversar com uma pessoa que tem, sei lá, um nível de estudo maior que o meu, mas alguma coisa daquilo ali eu vou saber falar com ele. Sim, para conhecimento mesmo. Eu gosto muito de... Não é tanto a catação, um pouco também, mas não é tanto, entendeu? Tu é curiosa? Sou. É? Isso te atrapalha ou não? Não. Tá tudo bem em catar? Tá tudo bem em catar. Se eu não fosse curiosa, eu não ia ser cuidadora. É. E foi cuidando da minha mãe no hospital que eu comecei a olhar as enfermeiras e ser curiosa, catar como é que fazia, ia nos corredores. Tem um propósito. Teve um propósito. O que vocês acham dessas pessoas que ficam com curiosidade nas redes sociais? O que vocês acham? Qual que é o propósito? Eu acho que é uma doença, né? Tu acha que é uma doença? Ah, eu acho, porque tu não conhece a pessoa, tu não vai poder ajudar. Pra que tu quer vai saber querer tudo, né? da vida daquela pessoa? Hoje em dia eu não olho TV. Eu também não olho TV aberta, sabe? E quando também tem não olho. uma tragédia, alguma coisa, eu vou com minha mãe por estar contando e eu não sei. Eu digo, uma coisa aconteceu isso. Eu não olho TV aberta desde do Covid. Eu não quero lá para olhar minhas coisas, tá? Porque também a gente precisa fazer um filtro. Tem coisas que a gente olha que nos fazem mal, né? Então nós precisamos fazer esse filtro. Porque se tu vai olhar alguma coisa que te deixa mal... E as pessoas criticam também, às vezes, a fofoca na rede social, que tu não sabe. Como que tu não sabe? Que nem ontem. Ah, a Virgínia e o Vini, não sei o quê. Eu, tá, mas qual é a São história? esses? Não, tá, mas eu não sei qual é a história que todo mundo fala. Que história é essa que todo mundo fala? E é polêmica agora, até quando acabou a seleção sair, eu viro eles lá numa foto. Ah, é futebol. Ai, não sei. Daí, sabe qual é o problema? Aí eu fui saber que ela era casada com o outro, que não sei o quê, que era uma fofocalhada que todo mundo comenta. E o que interessa? Se não é do mundo social dele, eu nem sei quem é tal famoso. Daí, tipo assim, ai, como que tu não sabe? Eu não sei também, eu não sei um monte de coisa. É, mas daí tem a ver com a pessoa que não é curiosa. Eu não me ligo. Eu não olho rede aberta, não olho futebol, nada. E as notícias a gente precisa olhar, né, gente? Tem que fazer um filtro, né? As notícias, eu acho que a gente tem que fazer um filtro também. Porque ultimamente está passando tanta coisa, tanta tragédia, que se tu ficar vendo só TV aberta, notícia, tu mas tem uma coisa que me chama muita atenção. Essas pessoas que vivem com curiosidade em rede social, em coisas que não tem nada a ver, como é que será que são dentro de casa com a sua família? Será que são curiosos também? A sentar, olhar, conversar? Como é que tu tá aí? Como passou o dia? Tudo bem? Tá triste? Não? Tá feliz? Vocês já viram? Porque aí a curiosidade é só no externo. E dentro de casa as pessoas estão morrendo do teu lado. Não é assim, gente? Só aparência. Exatamente, se distraindo com coisas que não tem sentido. Às vezes as pessoas adoecem do teu lado dentro de casa, os relacionamentos se acabam, as pessoas morrem e ninguém vê. Né? Outra coisa, o celular. Isso daí é uma febre. As pessoas às vezes estão numa festa, todo mundo no celular. Pra que se juntaram então? Fiquem nas suas casas e vão se falar. Estou falando do grupo. É bem churrasco de família, né? Tem que tomar muito cuidado, a gente está perdendo pessoas. Entendeu? Então, assim, tem que ter uma dosagem, porque isso aí afeta todo o nosso campo vibracional e os obsessores dão gargalhada. Eu ia falar, as obsessões dão gargalhada por causa das fofocas,
da curiosidade demais nas coisas da nova. Tu sabe, Tia Jo, que agora pensando, falando sobre o celular, né? Até quando a gente chama alguém, oi, como é que tu tá? Eu acho que é uma curiosidade essa pergunta, como é que tu tá? Pode ser, é uma pergunta que mas é faz todo mundo. cordial, né? É cultural, é cordial, mas tu precisa perguntar como é que tu tá. Às vezes tu não conversa com um familiar que tá na tua casa, conversa com o teu filho, e às vezes ele pode estar com um pensamento intrusivo, às vezes ele pode estar tentando se suicidar e tu não sabe. Eu tenho um exemplo de uma amiga minha, ela tentou se suicidar várias vezes, e eu chamava ela sempre, como é que tu tá, como é que tu tá. E o dia que eu chamei ela tava tentando amarrar a corda no pescoço. E aí ela falou assim, obrigada por me chamar. Porque eu tava tentando amarrar a corda no meu pescoço. Aí ela veio aqui em casa e a gente conversou. E é uma curiosidade boa, que é benéfica e precisa, né? Essa curiosidade de, oi, tudo bem, como é que tu tá? De falar no telefone e chamar alguém. É benéfico, né? Exatamente. Porque às vezes as pessoas só esperam que alguém pergunte como é que tu tá. Não é por curiosidade, é realmente pra acolher, né? Vocês mesmos, quando vocês chegam aqui, sentam ali na triagem, todo mundo vai perguntar pra vocês. Como é que vocês estão? Eu acho que deve ser muito ruim nunca ninguém te perguntar, né? Como é que tu tá? E aí vai afastando as pessoas uns dos outros e a rede social tá ganhando cada vez mais curioso. E as pessoas estão se perdendo umas às outras. E aí abre a janela para obsessão. Os obsessores dão gargalhada. E eles ficam o tempo todo nas redes sociais também, instigando que a gente principalmente veja coisas que nos abalam. Eu trabalho numa transportadora e não pode ficar com o celular. Tu entrou, bateu o ponto, tem que ficar no armário. E a gente tem mais diálogo no serviço que fora. Imagina. Porque ali a gente não tem como ter comunicação com o celular. Não pode. Consegue conversar com as pessoas. E a minha família é grande. A gente faz almoço, fazia todos os domingos. Uma vez eu pedi pra minha prima, me alcança o garfo, porque tava todo mundo falando e mexendo no celular. E ela não me escutava. Eu mandei a mensagem na hora, ela respondeu. Olha só. Porque daí todos vamos sentar na mesa, mas ali, ó, comendo E aí, por que tu acha que as pessoas ficam no celular? É curiosidade de ficar no celular? Pra ver o quê? Celular. Falar com quem? Porque estudo tu não consegue no celular. Hoje em dia todo estudo é notebook, coisa, celular tu não consegue estudar. Se tu for fazer uma faculdade, coisa te ajuda, mas não consegue estudar pelo celular. Então o que o celular te traz hoje em dia? Até banco, rádio tá dando por causa disso. O mundo tá tomado pelo celular que não te ajuda. Só E que pena, né? Porque ele aproxima, ele é para aproximar e ao mesmo tempo ele afasta as pessoas, né? Infelizmente. Então é tudo que é demais, né? É o que eles ensinam, né, pra nós, né, Larissa? Tudo que é em excesso. Tudo que é excesso. É ruim o obsessor entra sempre no excesso e nessa curiosidade, quando ela não é benéfica. Pra gente poder fazer os estudos aqui dentro do Marlene Chaves, a gente precisa ser muito curioso. A gente estuda, a gente faz muita expansão de consciência, aí o espírito vai lá e larga a pauta, porque eles é que mandam. Aí a gente vai ter que ser curioso e entender por que eles estão mandando. Entendeu? Por que eles querem que a gente fale sobre esse assunto. Isso é muito verídico. Sabe, eu tinha um Gui autista e ele é muito curioso. Tanto que ele está sempre precisando sobre data, ele é uma data. Se mandar para ele o ano de um jogo, ele vai saber. Qual que é o propósito dele ser curioso? Eu acho que não é satisfazer, ele gosta muito de estar preencher, será? Sempre aprendendo. Sempre aprendendo, sempre com data, ele é uma data. Às vezes pergunto pra essa mãe, ó, a tia Jo. A tia Jo pergunta pra ela. Não, eu vou observar pra ver depois vou ver se ela realmente está assim. Ó, a Amanda. Se a Amanda tá chorando, então. E ele fica muito no celular, Dani? Ele usa o celular, mas. Mas não que nem as outras crianças. Não, ele tem limite. Ele fica no celular e já vai chegando. Ele vai jogar uma bola, ele vai ficar preenchendo. Ele preenche tudo ali. Eu vejo esse negócio tipo, do autismo e tudo mais. Porque o autista é muito curioso, né? Ele é muito curioso. Sim. Eu tinha um colega que é autista também, e às vezes eu converso com a mãe dele. Eles têm muita curiosidade de estar pesquisando, de estar sabendo sempre falar uma outra língua, de estar pesquisando na internet, tudo. Eles têm essa curiosidade dentro dele,
Então acho que é pra preencher aquela cabeça, porque a cabeça deles é um turbilhão, né? Eles não conseguem descansar, tudo. Então eles é muito curioso, pode ser até ver uma pedra assim e catar o que tem no quintal, cuidar do cachorro, pra preencher aquela ansiedade, aquele nervosismo que eles têm mesmo. Eles têm que ter foco. Isso tu tá trabalhando uma determinada coisa e tu tá trabalhando, tu não tinha em casa, faz como é que foi teu trabalho? Com poucas crianças perguntam. A Laura, mano, como é que foi tua faculdade? Como é que foi tua aula? Curioso. Ele é muito curioso. Mas é bem benéfico, né? É bem positivo. E são especiais essas crianças, né? Empresas que contratam autistas para determinados trabalhos porque eles têm hiperfoco naquilo. Então eles sabem tudo sobre aquele determinado. É uma nova área que está sendo. Que legal. São especiais mesmo, né? A gente precisa cuidar muito, tá? Então, tem que ter uma dosagem. A curiosidade, ela é até ali. Evitem assistir coisas e ser curiosos com coisas que baixam a energia de vocês. Prefiram não ver, que os olhos não vê, o coração não sente. Porque é uma forma também da gente equilibrar o campo vibracional. A fofoca, infelizmente, é o mal da humanidade. A gente todo mundo em algum momento passou, né, por essa questão da curiosidade de levar a fofoca, né, baixar a energia de alguém, falar em verdades, mas faz parte, a gente está na Terra mesmo, né? Sejam curiosos para as coisas positivas, estudem, tudo que diz respeito, que nem eu digo, se te diz respeito, vai atrás mesmo, pesquisa, para que a gente se sinta melhor. E não seja uma manada, a gente já falou sobre isso. A gente não pode ser manada, né? Que nem ela diz, ai, todo mundo não, né? Todo mundo é uma carroça cheia de negro, que é assim que diziam antigamente, né? Olha bem, olha só, não mais palavra, né? Mas é verdade, gente, a gente precisa ser curioso, sim, até pra gente se colocar, mas tudo tem um limite. Tem que ser benéfico, cuidem as crianças, os celulares estão acabando com as nossas famílias. Estão acabando mesmo, porque a gente está perdendo aí jovens, adolescentes, pais e mães, relacionamento para as redes sociais. Então precisa ter um limite para que a gente não faça a Terra entrar em colapso, né? Que é o que está acontecendo. Então a curiosidade ela é até ali e infelizmente o celular ele é o caminho. Porque é pelo celular, né? Que nem eu digo, dentro de casa ninguém se olha, não estão mais se olhando. Mas o celular, todo mundo sabe de tudo. Tá bom? Que é a tecnologia, né? A tecnologia. Que é para ser uma coisa boa. Benéfica e tá. Muita gente pra fazer pesquisa. E cuidado também com as pesquisas em relação à saúde. Não é todo mundo igual, cada um tem um DNA. Um remédio para um não é para outro, tem que tomar bastante cuidado. Porque, principalmente a mente, né? Vocês sabem o São Pedro ali, né? Tá cheio. Tem que cuidar. E cada vez mais a mente, nós mesmos, estamos ficando refém da nossa própria mente. Então precisa respirar, façam terapia, façam ginástica, olhem um filme, larguem um pouco as redes sociais pra gente não ficar doente. Ou, se é para assistir alguma coisa, que seja uma coisa positiva. Que tenha conteúdo, né? E quando a gente não tem certeza do que a gente assistir, se pergunte para quê e qual é o propósito. Qual é o propósito de tu abrir a rede social para ver determinado vídeo? Tem que ter, né? Um motivo. E que seja para nos elevar, para nos deixar bem. Preocupação, fecha. Fecha porque não vai levar a lugar nenhum, só vai criar uma grande ansiedade. Essa é a mensagem aí do plano espiritual para a gente poder se sentir melhor e que esses obsessores nos deixem em paz. Eles atacam o ser humano nas nossas fraquezas. Cada um tem uma e eles vêm por aí. É no medo, é na ansiedade, é na doença, é no problema com dinheiro, no problema com relacionamento, no luto. É por aí, eles entram nessas abas. Por isso a importância da gente identificar por que a gente está atraindo eles. Tá? E a curiosidade é uma das portas. Cuidado com os excessos, tá bom?
Uma boa noite para todos aí, uma boa desobsessão. Claudinha, não seja curiosa. Pra você.